Jogar numa das 5 grandes ligas da Europa é um sonho da maioria dos jogadores. Se você parar pra pensar, esse aí é o ápice. É sinal que você venceu na carreira de jogador. Pô, você conseguiu chegar lá onde poucos conseguiram. Tá nos principais times do mundo. Mas imagina quem consegue jogar em todas elas. Eu vou falar pra vocês que esse é um feito pra poucos. Apenas 5 jogadores na história conseguiram fazer isso. Você sabe quem são eles? Bom, se você não sabe, fica nesse vídeo que eu vou te contar. Esse é o tema do vídeo de hoje. Mas antes de eu falar, deixa eu me apresentar, né? Eu sou o Gui Galdames, esse aqui é o meu canal, onde a gente tá sempre falando de futebol. E se você chegou por aqui agora, não vou pedir teu like não, mas eu vou pedir pra você que tá aqui sempre, ó. Viu a thumb do vídeo? Gostou do tema? Já me conhecia? Quis assistir? Deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito, porque se você não é inscrito, você é um safado, né, cara? Já me conhece, já sabe, tá vendo os vídeos, não tá inscrito por quê? Ativa o sininho, deixa um comentáriozinho falando se você já sabia quem eram esses jogadores. E agora, ó, tem uma nova opção aí e deixa o hypar. Então, além de você deixar o like no vídeo, dá pra colocar ali o botão de hypar e você vai ajudar esse canal aqui a estar circulando pelo YouTube. Se você quiser fazer até uma doaçãozinha, tem a opção ali de deixar um dinheirinho, né? Vai que. Se você não me conhece, então espera aí, assiste o vídeo até o final. Se gostar, aí fica o compromisso. Vai deixar o like, vai se inscrever, vai hypar, vai comentar, vai fazer tudo que tem direito. E se você ouvir um neném chorando aqui nesse vídeo, é porque eu tô com uma filha recém-nascida em casa, então talvez vocês consigam ouvir de vez em quando. Mas vamos lá, vamos falar do tema que vocês vieram aqui pra assistir, que é quem são os 5 jogadores que realizaram esse feito, jogaram nas 5 principais ligas da Europa. Então, antes, eu vou explicar o que são as 5 grandes ligas. Acho que algumas delas são muito óbvias, né? Premier League, La Liga, Série A e Bundesliga, pô, são os principais campeonatos do mundo, tem os principais times do mundo e, de repente, na 5ª liga você pode até ficar aí na dúvida. Nossa, será que é a Liga Portuguesa? Será que é a Liga Holandesa? Mas não, galera. A 5ª grande liga é a Liga Francesa, casa do Paris Saint-Germain. São as principais ligas europeias, onde tem mais dinheiro. Então, quando a gente fala em grandes ligas, estamos falando de uma dessas aí, certo? Bora começar falando do nosso primeiro jogador, que tem um sobrenome muito famoso. Não por conta dele, por conta do pai dele. Afinal, Justin Kluivert é filho do lendário Patrick Kluivert, atacante que fez história no Ajax, na seleção holandesa, e também jogou no Barcelona. Para muitos, um grande craque. E assim como o pai, o Justin começou a carreira dele no Ajax da Holanda. Falado desde cedo, era sempre tratado como uma grande promessa. Chegou ao time principal do clube de Amsterdã, cumpriu as expectativas e despertou o interesse de outros times da Europa. Até que a Roma foi ao Ajax, fez uma proposta e tirou o jogador de lá. Mas você trocar de liga assim não é muito fácil, né? Então, se você parar pra pensar, esses caras aqui, eles vão ter uma grande dificuldade na carreira, todos desse vídeo. Porque ligas diferentes possuem culturas diferentes, exigências diferentes. Pensa, você tá num lugar que agora a comida é diferente, o tipo do jogo, como te marcam, como teu time cria. E aí o Kluivert chegou na Roma e acabou não correspondendo às expectativas. Começou uma série de empréstimos. Então, primeiro, ele foi emprestado pro Leipzig, da Alemanha. Leipzig famoso por gostar de jovens talentos, por tentar desenvolver jogadores, como todos os times da Red Bull. Lá acabou ficando por um tempo, voltou pra Roma e foi emprestado mais uma vez. Dessa vez pro Nice, da França. E aí, para pra pensar, cara, muito jovem, e o Kluivert já tinha jogado na Itália, na Alemanha e na França. No Nice acabou tendo uma boa passagem e tal, voltou pra Roma, e você acha que ele foi utilizado na Roma? Não. Novo empréstimo na carreira do garoto. Dessa vez, Valência da Espanha. Ou seja, o cara já estava quase completando as 5 grandes ligas. O que faltava para ele? Jogar a Premier League, certo? Pois então, ele tratou de resolver isso. Voltou para Roma, mais uma vez foi emprestado, dessa vez para o Bournemouth, onde o Kluivert se destacou. E no Bournemouth, ele tem jogado bem, ele tem correspondido às expectativas. Ah, não se tornou um grande atacante, não é um atacante do nível do pai. Mas, pô, é um jogador titular de um time de Premier League. E aos 24 anos ele conseguiu um baita feito. Ele é o segundo jogador a conseguir marcar em todas essas ligas nesse século. É engraçado pensar, né, que um moleque tão novo, já é tão experiente, já passou por tantos lugares, tá conseguindo se desenvolver e ainda conseguiu esse baita feito, porque marcar gol em todas essas ligas não é fácil. Mas se o Kluivert é o segundo jogador a fazer isso nesse século, vamos falar sobre o primeiro, o cara que conseguiu ser o primeiro jogador a marcar nas 5
grandes ligas no século XXI. E esse aqui é de um país diferente, Montenegro. E desde muito cedo, Stevan Jovetic sempre foi tratado como uma promessa. Com 17 anos, ele já jogava no profissional do Partizan Belgrado e se destacava. Era um daqueles nomes que toda a Europa sabe, ó, ali em Montenegro tem um garoto bom, ó, tem um moleque bom, promissor, esse aí tem futuro. Até que não demorou para uma equipe de uma liga maior tirá-lo do time de onde ele se formou. E assim como o Kluivert, Jovetic também foi para a Itália, só que não para Roma, ele foi jogar na Fiorentina. Na Fiorentina, o moleque chegou e se destacou. Não foi como o Kluivert, que não conseguiu ter todo o seu sucesso na Roma, precisou rodar muito para ter sucesso. Não. Jovetic chegou na Fiorentina, fez os seus gols, conseguiu ótima temporada, continuou se destacando, até que veio a proposta de um gigante, o poderosíssimo Manchester City da Premier League, quis contratar o atacante. E a real é que o Jovetic chegou no City, jogando bem até, ele não foi mal desde o início. Só que, óbvio, existia uma dificuldade no caminho dele, ele disputava a posição com Sérgio Agüero e também acabou se lesionando muito. Então, depois de um bom início com a camisa dos Citizens, ele acabou perdendo espaço, foi cada vez ficando mais de lado, cada vez jogando menos e precisou buscar um novo lugar. Foi quando apareceu a Inter de Milão. Ou seja, ele voltou para a Série A, primeiro por empréstimo, acabou tendo um início muito bom na Inter, tanto que o clube italiano decidiu comprá-lo em definitivo. E aí, cara, deu errado. Mas também era uma época um pouquinho diferente da Inter, então existe um limbo da Inter antes dela voltar a ganhar agora, recentemente, e pós aquela era ali do Mourinho, daqueles títulos em que a Inter troca de dono, ela passa por mãos diferentes, se perde um pouquinho, e muitos jogadores que passaram pelo time italiano naquela época não conseguiram ter o destaque que eles deveriam, que eles poderiam. O Jovetic acabou sendo um desses jogadores. Da Inter, ele foi emprestado para o Sevilha, onde ficou meia temporada apenas, então não conseguiu render. Depois, foi jogar no Mônaco, ou seja, ele já estava na quarta grande liga dele e faltava apenas um destino para completar esse bingo. Até que o Hertha Berlim apareceu, levou o jogador montenegrino e ele conseguiu jogar nas 5 grandes ligas europeias. E conseguiu o feito de fazer gol em todas essas ligas. Então apenas Jovetic e Kluivert conseguiram fazer isso nesse século. Mas o nosso terceiro jogador da lista também tem um feito que só ele conseguiu. Então se liga aqui que agora eu vou te contar o nosso próximo craque, porque esse eu acho craque. Acho que dá pra dizer que ele é craque. Um baita atacante, teve sucesso na maior parte dos times por onde ele passou. Só que a gente vai ter que fazer uma pequena observação aqui no início da história dele, vamos lá. Porque o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang foi revelado pelo Milan. Só que ele nunca jogou uma partida de Série A, ele nunca entrou em campo numa partida de Série A. Porém, ele ficou no banco. Então se ele ficou no banco, ele foi ali convocado para a partida, sentou, assistiu ali da reserva, a gente vai contar aqui como se o Alba tivesse jogado na Itália. Mas, como eu disse, ele nunca chegou a defender o Milan em campo. Acabou sendo muito emprestado ali no início da carreira. Foi jogar na França, onde ele passou pelo Dijon, pelo Lille e pelo Mônaco. Aqueles empréstimos de jogador que tá no início da carreira, né? Tá buscando seu espaço. Até que finalmente ele é emprestado pro Saint-Étienne, onde ele se destaca. Então, muito jovem ali, o Alba começa a fazer os seus golzinhos, vai bem no campeonato francês e desperta o interesse de um time alemão. O Borussia Dortmund o leva para ser o substituto do Lewandowski. O Dortmund não consegue o mesmo sucesso que o Leva teve com nenhum centroavante. E aí o Alba chega e vai bem. A passagem dele pelo Borussia Dortmund é excelente. Foi chuteira de ouro da Bundesliga, não chegou a conquistar o título alemão, mas conquistou a Copa da Alemanha e sempre se destacou muito pelo time aurinegro. Até que veio uma proposta para jogar a Premier League. Aí sim, hein, Alba? Você vai chegar na principal liga do mundo. O Arsenal quis contar com o atacante, ele foi jogar nos Gunners e mais uma vez se destacou. Se destacou tanto com a camisa do time vermelho de Londres que virou capitão. Pois é, o Alba chegou a ser capitão no Arsenal. Também foi artilheiro da Premier League, ou seja, ele ganhou a chuteira de ouro tanto na Bundesliga quanto na Premier League e parecia estar escrevendo uma bela história com a camisa
camisa do time inglês. Só que aí começaram a aparecer uns problemas extracampo, o Alba foi perdendo espaço, perdeu a abraçadeira de capitão, e aí acho que o ego mexe um pouco, né? Pô, eu que já fui chuteira de ouro aqui, era o cara do time, de repente tô no banco, perdi minha abraçadeira, eu quero sair. E aí veio uma bela proposta, apareceu aquela oportunidade, o Barcelona se interessou por ele. Ou seja, a quinta liga que faltava para completar esse circuito das 5 grandes ligas. E o cara jogou só em equipe forte, hein? Dortmund na Alemanha, Arsenal na Inglaterra, Saint-Étienne, que na época era o maior campeão francês, o Milan, que dispensa apresentações, e agora chegava ao Barça. Cara, e a passagem do Alba pelo Barça, eu diria que ela é intensa, porque ele fica apenas 6 meses. Só que são 6 meses muito bons. Ele faz bastante gols, ele faz hat-trick, ele foi o que o Barcelona esperava quando contratou. Só que aí vem a oportunidade do clube contratar o Lewandowski, e aí a gente pode dizer que o Leva é mais jogador do que o Alba, né? E ali se encerra a passagem dele, depois ele vai pro Chelsea, não tem um grande momento, só que o Alba tem um feito único. É o único na história, porque ele é o único jogador a ter marcado o hat-trick em 4 das 5 grandes ligas. Eu pensando aqui, algum time da Itália podia levar ele agora, né? Só pra ele fazer mais um hat-trickzinho. Imagina um cara ter hat-trick em todas as 5 grandes ligas, cara. Esse é um feito que ele iria levar pra vida dele, ia contar pros netos, seria maravilhoso. Mas fazer em 4 das 5 já é muita coisa também, né? Agora, meus amigos, a gente vai voltar um pouquinho no tempo, porque vamos falar do primeiro jogador a ter conseguido completar esse circuito, o primeiro cara que jogou as 5 grandes ligas. E eu garanto pra você que você não conhece esse cara, porque eu também não conhecia. É um romeno chamado Florian Raducioiu. E esse cara começou a carreira dele nos anos 80. Ele apareceu pro futebol no Dinamo Bucareste da Romênia. Naquela época, o objetivo dos jogadores, quando se destacavam em outros países, queriam jogar na Europa, era jogar a Série A da Itália. A Série A era a competição mais forte do mundo, era onde estava o dinheiro, onde estavam os grandes craques. Os times da Série A conseguiam tirar grandes jogadores de grandes times de outras ligas. E o Raducioiu conseguiu seu espacinho ao sol. Ele foi jogar no Bari. Você pode estar falando, pô, o Bari? Quer jogar no Bari? Mas numa época em que havia um limite de 3 estrangeiros por time, você conseguir espaço num time de primeira divisão já é muita coisa. Só que na Itália o Raducioiu não jogou só no Bari, não. No Bari ele foi jogar no Hellas Verona, depois foi pro Brescia e finalmente chegou no ápice quando foi contratado pelo Milan em 93. Amigos, Milan, treinado por Fábio Capello, Milan de Maldini, Van Basten ainda tava lá, né? Tava lidando com as lesões, mas estava lá, Albertini, Baresi e um monte de craque nesse Milan. E o Raducioiu, pô, chegou lá, conseguiu jogar com esses caras, campeão italiano ao lado deles. Aí acabou não tendo todo o espaço que gostaria, afinal, um time muito estrelado, era um time muito forte. E começa a sua aventura pela Europa. Primeiro ele vai jogar no Espanhol de Barcelona. Ou seja, ele teve uma época ali morando em Barcelona, né? Não jogando no Barcelona, mas tava morando na cidade, tá bom. Quem não gostaria de morar em Barcelona? Do Espanhol, ele acaba indo pro West Ham, na Inglaterra, onde passa apenas 6 meses, não consegue jogar bem. Depois de mal na Inglaterra, ele vai jogar na Alemanha, no Stuttgart, onde mais uma vez não consegue jogar bem. Volta pra Itália para jogar no Brescia, depois vai jogar no Dinamo Bucareste, mais uma vez, o clube que o revelou. Quando já nesse século, em 2001, surge a proposta para completar esse bingo das 5 grandes ligas. E o Raducioiu vai jogar no Mônaco. É interessante como até agora a gente falou de 4 nomes, 3 deles passaram pelo Mônaco. E o Raducioiu é o primeiro jogador da história a marcar gol nas 5 grandes ligas. E por mais que ele tenha tido passagens ruins por West Ham, por Stuttgart, ele fez o seu golzinho e conseguiu deixar a sua marca em cada uma dessas competições. Baita feito que ele pode contar pros netos, né? Inclusive, uma curiosidade aqui sobre o país dele, a Romênia, que talvez vocês não saibam. Você sabia que a língua, o romeno, ela é uma língua latina também? É uma coisa que eu não descobri há muito tempo, é uma coisa que não tem nada a ver com o tema do vídeo, mas de repente você não sabia, ó. Tá aí, agora você sabe. E como eu disse pra vocês, meus amigos, eram 5 jogadores, falamos de 4. Agora falta o último. O último talvez você saiba quem é, mas
só se você acompanha futebol há mais tempo ali. Já acompanha desde a metade dos anos 2000. Que esse cara, ele não é muito famoso, na verdade. Ele é um cara que ele ficou mais marcado por passagens ruins do que passagens boas. Eu tô falando do dinamarquês Christian Poulsen. Conhece ele? Se você não conhecer, eu vou entender. É um zagueiro que não teve muito destaque, normal. Mas esse cara começou a sua carreira no Copenhague da Dinamarca. Eu vou falar pra vocês que eu conheço o Copenhagen da Dinamarca. Eu acho que não existe outro time, porque toda vez na Champions tem um time na Dinamarca, é o Copenhague. Ah, o jogador dinamarquês foi revelado onde? No Copenhague. Então, sei lá, cara, só deve existir o Copenhague naquele país. Do Copenhagen, o Poulsen se destacou ali um pouquinho e tal, foi contratado pelo Schalke 04. Foi jogar na Alemanha. De lá, quem o quis foi o Sevilha da Espanha. E pelo Sevilha, ele ganhou a Copa da UEFA, que é como era chamado antigamente, o que hoje é a Liga Europa. E essas duas passagens dele, pelo Schalke, pelo Sevilha, foram boas e acabou despertando o interesse de um gigante do futebol mundial. A Juventus quis contratar o Poulsen. Não só quis, como conseguiu. E pra Itália ele foi. E na Juve, ele foi considerado uma das piores contratações da história do clube. Pois é, passagem muito ruim pelo time de Turim. Olha, até rimou, hein? Até rimou. Só que você pensa que acabou? Você pensa que ele parou por aí de jogar em gigante? Não, foi jogar no Liverpool depois disso. Você acha que ele foi bem? Você acha que o Poulsen foi bem no Liverpool? Você já ouviu alguém falar, nossa, tinha um zagueiro muito bom no Liverpool uns anos atrás, o Poulsen? Não, né? Porque obviamente ele foi mal. Eu falei aqui, o cara ficou marcado por passagens ruins. E aí depois da passagem pelo Liverpool, faltava um país para completar esse bingo de 5 grandes ligas. E dos Reds, o Poulsen foi jogar no Evian, completando todos os países. Mas se o Kluivert fez gol nas 5 grandes ligas, se o Jovetic fez gol nas 5 grandes ligas, se o Alba fez hat-trick em 4 das 5, se o Raducioio fez gol, foi o primeiro a fazer gol nas 5, o Poulsen não tem nada pra eu contar aqui de legal. Ele só jogou nas 5, foi mal, passagem ruim por alguns times, mas pelo menos ele tem esse feito pra contar na carreira dele. Foi o segundo jogador da história a conseguir passar por todas as principais ligas da Europa. Agora um dia eu espero poder gravar um vídeo sobre um jogador que conseguiu conquistar essas 5 grandes ligas. Imagino que esse feito vai ser absurdo. O único homem a ter feito isso foi Carlo Ancelotti, mas como treinador. E se você ainda tá nesse vídeo, se você não cansou de me ver falar, não esquece do nosso combinado lá no começo do vídeo. Like, hypar, comentário, inscrição, ativa o sininho, tudo que tem direito, galera. E fica aqui pra você, meu grande abraço.